Boa tarde. Hoje vou começar a ler o livro Procrastinação, Guia Científico sobre como parar de procrastinar definitivamente. Esse livro é da Lilian Soares. Lilian Soares. Vamos ver qual é desse livro aqui. Começa aqui com o prólogo. É horrível. Eu bem sei o quanto é horrível. As oportunidades e a própria vida parecem escorrer pelos dedos. Tudo que se deseja é parar de apagar incêndios a todo instante. Certa vez, Henry Ford, o primeiro empresário a aplicar a montagem em série apta a produzir automóveis em massa em um curto espaço de tempo, disse o seguinte: o tempo perdido não se torna tão evidente quanto o material desperdiçado caído no chão. O tempo perdido não se torna tão evidente quanto um material desperdiçado caído no chão. Interessante. No contexto do setor automobilístico do início do século XX, qualquer adiamento na fabricação de um novo automóvel representava um impedimento à venda de carros por preços baixos, tal como almejava Ford. A singela análise norteia a visionária política de metas adotada nas empresas Ford nesse período. Como um novo carro deveria ser fabricado a cada 98 minutos, os funcionários deveriam ser altamente produtivos e, por conseguinte, bem recompensados com altos salários. Haja vista, em 1914, Henry Ford pagava aos seus funcionários mais que o dobro do salário médio oferecido pelas outras montadoras. Em média, um empregado da Ford produzia 5 vezes mais que qualquer outro trabalhador pertencente a outras indústrias do ramo automobilístico. Com um estilo que transparecia ser imune a todas as críticas que recebia na época sobre a elevação salarial, Ford não titubeava em dizer: bem, você sabe, quando se paga bem aos homens, você pode conversar com eles. E ao que tudo indica, o sentimento de valorização dos setores de produção rendeu bons frutos. Isso ajudou a colocar cerca de 15 milhões de norte-americanos ao volante de um automóvel. Mas o que podemos aprender com Henry Ford sobre produtividade ultrapassa a lógica da oferta de salários competitivos como força motriz para reter e provocar o empenho de sua força de trabalho. Não se trata apenas disso. O seu intenso compromisso com a maximização do desempenho e eficiência, com foco nas pessoas, resultou em muitas inovações técnicas e negociais de impacto significativo do mundo. E para alcançar o nível de eficiência de uma organização de alto desempenho, a empresa se esmerava em contratar e manter os trabalhadores mais produtivos e combater o distúrbio comportamental da procrastinação típica dos menos produtivos dentro do ambiente de trabalho. Os funcionários que adiavam tarefas pré-estabelecidas eram vistos como pessoas que comprometiam a qualidade do trabalho desenvolvido pela empresa. A lógica escondida aqui é a de que, além do tempo perdido, cada atitude ou decisão adiada eventualmente tinha que ser realizada. Pelo próprio funcionário, num momento futuro, ou por alguém que o substituísse. Tal situação, em regra, ocasionava menor produtividade, retrabalho e redução na margem de lucros da empresa. Bem, essa visão funciona intuitivamente. Pode-se dizer que alguns dias perdidos não vão nos afetar de forma negativa, mas essa é uma perspectiva errada e perigosa. Todos os dias contam muito.
Toda decisão faz a diferença. Pequenas escolhas são relevantes porque estabelecem um precedente para o resto de nossas vidas. Além disso, enquanto a maioria das pessoas prioriza o resultado buscado, mas se esquece de cuidar do método para chegar até ele, pessoas como Henry Ford costumam pensar diferente. Além disso, enquanto a maioria das pessoas prioriza o resultado buscado, mas se esquece de cuidar do método para chegar até ele, pessoas como Henry Ford costumam pensar diferente. O sistema ou método utilizado na produção de um produto ou serviço importa e muito. O sistema ou o método utilizado na produção de um produto ou serviço importa muito. O sistema ou o método utilizado. Henry Ford simplificou a montagem das 3.000 peças do modelo Ford T, dividindo-a em Henry Ford simplificou a montagem das 3.000 peças do modelo Ford T, dividindo-a em 84 etapas distintas e organizadas a serem realizadas por grupos de trabalhadores. Em síntese, Ford criou um sistema capaz de impedir o adiamento de tarefas e reduzir a margem de problemas decorrentes de erro humano, de modo que cada trabalhador completava o passo no processo de forma rápida e eficiente. Talvez você tenha começado a pensar: já entendi que produtividade para Ford significava produzir carros da forma mais eficiente, no menor espaço de tempo possível e com o auxílio de um corpo de trabalhadores competentes e bem engajados. Produzir carros da forma mais eficiente, no menor espaço de tempo possível. Com o auxílio de um corpo de trabalhadores competentes e bem engajados. Mas o que exatamente um procrastinador pode extrair do método de Ford para melhorar a própria condição na atualidade? Primeiro, é interessante observar que a filosofia de trabalho de Henry Ford lança luz sobre um fenômeno muito comum que ocorre em nosso dia a dia. Quando adiamos tarefas importantes, é possível notar um condicionamento mental padrão que nos leva a pensar que haverá mais tempo e melhores condições de execução no dia seguinte. Entretanto, quando adiamos tarefas importantes, é possível notar um condicionamento mental padrão que nos leva a pensar que haverá mais tempo e melhores condições de execução no dia seguinte. Entretanto, assim como a metodologia de trabalho de Ford, as pesquisas mais recentes mostram, conforme será abordado a seguir, que isso não é verdade. Não, você não fará um trabalho melhor esperando. Ou seja, procrastinando tarefas tidas como importantes. De fato, os estudos mostram que deixar as coisas inacabadas favorece a inércia e indolência, além de intensificar o estado de desconforto psicológico, traduzido em emoções e sentimentos negativos, como a culpa e a vergonha.
Esses sentimentos tão comuns aos procrastinadores crônicos, curiosamente ativam o centro de recompensa do cérebro com a estimulação de circuitos neurais similares, incluindo o córtex pré-frontal, dorsomedial, a amígdala, a ínsula e o núcleo accumbens. De acordo com pesquisas neurocientíficas recentes, essa ativação explica em parte o motivo pelo qual um indivíduo é capaz de sentir certo conforto cognitivo, mesmo quando se vê absorvido pelos referidos sentimentos negativos. Não parece curioso que os nossos cérebros de alguma forma nos recompensem por sentirmos assim? Espera aí. Esses sentimentos não comuns aos procrastinadores crônicos, curiosamente ativam o centro de recompensa do cérebro com a estimulação de circuitos neurais similares. Estimulação dos circuitos neurais similares. Com a estimulação dos circuitos neurais similares. Circuitos neurais similares. Inclui o córtex pré-frontal. De acordo com pesquisas neurocientíficas recentes, essa ativação explica em parte o motivo pelo qual o indivíduo é capaz de sentir certo conforto cognitivo, mesmo quando se vê absorvido pelos referidos sentimentos negativos. É curioso que os nossos cérebros de alguma forma nos recompensem por sentirmos assim. A associação do adiamento de determinada tarefa com algum tipo de bem-estar, ainda que acompanhado de futuras sensações desagradáveis, faz com que você fique mais propenso a repetir o comportamento novamente. Olha que doideira, hein? A associação do adiamento de determinada tarefa com algum tipo de bem-estar, ainda que acompanhado de futuras sensações desagradáveis, faz com que você fique mais propenso a repetir. Interessante, hein? Interessante. Quando o seu cérebro fortalece as conexões que permitem que esse comportamento recompensador ocorra, quando o seu cérebro fortalece as conexões que permitem que esse comportamento recompensador ocorra, será cada vez mais fácil repetir toda essa dinâmica de adiamento da próxima vez. E como você já deve ter percebido, o uso desse mecanismo adaptativo do cérebro para reforçar um comportamento tão indesejável, não apresenta ganhos reais. Afinal, seja numa visão macro, quando se verifica um conjunto de pessoas dentro de um ambiente corporativo, por exemplo, seja numa visão micro, quando se analisa o comportamento de um único indivíduo, a procrastinação implica perda em algum sentido. Ressalte-se, a procrastinação é, em última análise, a ausência de progresso. A ausência de progresso. A propósito, novas evidências sugerem que o eterno adiamento de tarefas não prejudica apenas o trabalho, mas também afeta seriamente a saúde. Um estudo recente liderado pela cientista PhD doutora Fuchsia Sirois, da Bishop's University, em Quebec,
indica que a procrastinação crônica, ou seja, a tendência para atrasar tarefas importantes, apesar das consequências negativas, pode tornar a pessoa mais vulnerável a graves condições de saúde, como doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. A supramencionada cientista analisou as rotinas de 980 indivíduos, dividindo-os em 2 grupos. Um, composto por aqueles com histórico conhecido de hipertensão ou doença cardiovascular, e 2, composto pelos indivíduos tidos como saudáveis. Após isolar variáveis relevantes, como os efeitos da idade, nível educacional e outros fatores ligados à personalidade, a pesquisa apontou que os procrastinadores crônicos do grupo 1 habituaram a destinar menos tempo para executar atividades tidas como difíceis ou indesejadas. Assim sendo, como esperado, eles costumam se submeter ao efeito contínuo do estresse, que por sua vez intensifica as respostas inflamatórias do corpo e favorece as doenças cardíacas. Olha só que doideira isso aqui, hein? Assim sendo, como esperado, eles costumam se submeter ao efeito contínuo do estresse, que por sua vez intensifica as respostas inflamatórias do corpo e favorece as doenças cardíacas. A cientista constatou ainda que os procrastinadores costumam adotar estratégias prejudiciais de enfrentamento do problema. E, em regra, também adiam comportamentos importantes para a manutenção da saúde, como ir ao médico e fazer exercícios físicos com regularidade. Trata-se de um ciclo que retroalimenta a perda de motivação, dificuldade na tomada de decisões e improdutividade pessoal. É uma espécie de erro sistemático que pode levar o indivíduo a estados emocionais desadaptadores. É uma espécie de erro sistemático que pode levar o indivíduo a estados emocionais desadaptadores, como a depressão, disforia e autorrecriminação, principalmente quando já experimenta os resultados da desaprovação alheia pelo não cumprimento de prazos e compromissos. Bem, se procrastinar é algo tão ruim, por que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar? É sobre isso que vamos falar ao longo do livro. Mas antes é preciso saber o que acontece quando a pressão não é mais suficiente para impulsionar o indivíduo a agir. Muitas pessoas adiam tarefas com base nos seguintes argumentos em síntese. A. A tarefa é assustadora ou desagradável. B. O dever de executá-la de alguma forma vai embora.
C. Não há um ponto por onde começar. D. A tarefa não se conecta ao meu real propósito de vida. Desagradável. Executado de alguma forma, vai embora. Infelizmente, a maioria das tarefas que geram esse tipo de reação não se desfaz com o simples passar do tempo. Os deveres permanecem por fazer e tendem a ocupar um espaço significativo em nossa mente, o que intensifica as sensações de culpa, medo e distração. De forma alternativa, a maioria das pessoas espera que a sensação de pressão psicológica esteja em vigor antes de começar a adotar qualquer medida para resolver a situação. Em muitos casos, elas começam a execução de tarefas de alto nível no último minuto, porque acreditam que trabalham melhor dessa forma, ou seja, quando se sentem pressionadas por prazos exíguos. Bem, você já deve ter percebido que nas ocasiões em que um prazo está muito próximo de se encerrar, ou há perigo de constrangimento público, uma parte do cérebro ligada à tomada de decisões de repente reage como uma espécie de monstro do pânico, apto a auxiliar de modo hiperfocado na concretização de qualquer tarefa. A possibilidade de ser penalizado de alguma forma impacta tão profundamente o cérebro. A possibilidade de ser penalizado de alguma forma impacta tão profundamente o cérebro. Tudo que vinha sendo adiado há dias ou meses tem que ser resolvido às pressas, com sacrifício de noites de sono, passeios de fim de semana e garrafas de café. Mas o fato curioso é que alguns estudiosos no campo da neuropsicologia afirmam que procrastinadores com estilo de resposta similar ao mencionado, de algum modo têm motivos para se sentirem otimistas. Afinal, quando se trata do referido desvio comportamental, existem níveis de gravidade a serem considerados. Explica-se. É preciso esclarecer que há pessoas que sequer respondem aos estímulos estressantes. Para elas, inexiste o monstro do pânico, figura usada para ilustrar como o cérebro pressiona um procrastinador a agir rapidamente. Nos momentos de desespero, elas entram em um estado de desligamento autoaniquilador. O professor Martin Seligman, da Universidade de Pensilvânia, define tal estado como desamparo aprendido, caracterizado pela tendência do indivíduo de se comportar como se fosse impotente e, consequentemente, incapaz de responder às oportunidades de melhorar as circunstâncias. No caso, o professor sustenta tais observações na realização de um experimento simples em que utilizou seus próprios cães como cobaias. Seligman separou os cães em 2 grupos. Um deles foi colocado em uma jaula na qual o chão estava conectado a uma corrente elétrica que disparava de tempos em tempos pequenos choques, incômodos, mas de baixa intensidade. O outro grupo foi colocado em uma jaula idêntica, porém havia um dispositivo em que eles facilmente conseguiam desligar o sistema que provocava os choques. Assim, o segundo grupo podia desligar os choques, enquanto o primeiro grupo tinha que se acostumar com o incômodo. Após um período inicial em que os cães ficaram acostumados às jaulas, Seligman mudou os animais de ambiente. Ele os colocou em jaulas com o mesmo sistema de choques, mas com uma barreira muito baixa, de modo que qualquer um dos animais podia pular sem dificuldade. Enquanto o primeiro grupo, que não podia controlar os choques, simplesmente não saiu da jaula, o segundo grupo, que conseguia desligar os choques anteriormente, agiu naturalmente e pulou a barreira para se livrar do incômodo. Evidentemente, o primeiro grupo aprendeu que não podia fazer nada
e se acostumou tanto com aquela situação que, mesmo quando transportado para o outro local, com o mesmo incômodo, mas com clara apresentação da solução, ele não mais a buscava. Como resultado, os cães confinados no local em que não podiam desligar os choques ficaram meio depressivos. Sentiram diminuição no apetite, não brincavam e nem buscavam copular. Assim, com o experimento, nota-se que o desamparo se traduz na deficiência de resposta específica acarretada pela exposição a estímulos aversivos incontroláveis específicos. É notório que os cães modificaram o próprio comportamento ao terem sido expostos a estímulos aversivos, o choque, o qual não tinham nenhum controle. Experiência similar foi realizada em humanos, através da qual foi possível constatar que, assim como no experimento de Seligman, qualquer circunstância que traz um estímulo, circunstância que traz um estímulo aversivo, é suficiente para que os organismos se acostumem com a situação, como se A, de fato, não fosse possível mudar, B, não valesse a pena tentar e C, o desânimo e o conformismo fossem a única alternativa. No caso dos humanos, considerando o resultado das observações clínicas e dos estudos empíricos sobre o tema, é perceptível que as pessoas com desamparo aprendido têm muito mais dificuldade para modificar comportamentos indesejáveis, tal como a procrastinação. Trata-se de uma situação de desengajamento comportamental, em que o indivíduo evita lidar com um problema iminente. Enquanto alguns conseguem agir quando devidamente pressionados ou expostos a riscos futuros, outros se sentem paralisados, incapazes de reagir. Assim, eis a pergunta: você acha que tem o padrão de desamparo aprendido? Embora a procrastinação esteja seriamente ameaçando a sua qualidade de vida, sente-se como se não tivesse poder de mudar a situação? Independente do nível considerado, seja mera improdutividade ou desconforto da sensação de impotência, tais situações comprometem o equilíbrio interno do indivíduo. Mesmo para o procrastinador que consegue eventualmente fazer as coisas e continuar sendo um membro competente da sociedade, a rota deve mudar, como discutido mais adiante neste livro. A propósito, a procrastinação afeta cronicamente em torno de 20% dos indivíduos adultos, conforme Joseph Ferrari, professor e pesquisador da Universidade DePaul,
Chicago, e traz prejuízos significativos derivados dessa condição. Aqui estão os principais motivos. Além dos já citados, pelos quais vale a pena lutar para romper tal padrão comportamental. Número 1. O procrastinador invariavelmente se dá pouco valor. Ele não alcança o próprio potencial e vive com uma profunda angústia e mal-estar por isso, o que com o passar do tempo proporciona sentimentos de autoaversão e arrependimento. Número 2. A situação é desagradável. Muito do tempo precioso do procrastinador é gasto com lazeres indevidos que intensificam a sensação de pânico. Não existe satisfação real. Isso é algo que não aconteceria caso tudo tivesse sido feito com base em um cronograma lógico de atividades. Número 3. Costume com padrão eu tenho que, em vez de eu quero fazer. Às vezes, um procrastinador está em um tipo de carreira em que o monstro do pânico se apresenta regularmente, forçando-lhe a cumprir tarefas. Entretanto, quando se trata de atividades que envolvem a expansão das experiências ricas e felizes, como compor uma música, por exemplo, os procrastinadores são peritos em relegá-las para um futuro muito distante, ou melhor, um dia qualquer. Assim, vamos agora, com o amparo da neurociência, montar estratégias para superar a distração, recuperar o foco e trabalhar de forma produtiva durante todo o dia. Afinal, as pesquisas que versam sobre psicologia comportamental revelaram um fenômeno chamado inconsistência no tempo, o que ajuda a explicar um dos grandes motivos pelo qual procrastinamos, mesmo quando temos ciência de que é necessário concluir tarefas. Ok, por hoje é só. Até a próxima!